Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos iniciando uma das reflexões e estudo em um dos livros mais inspiradores de Paulo de Tarso, Filipenses. Ela é uma epístola muito pessoal e efetuosa, refletindo assim o estreito relacionamento entre Paulo e os crentes de Filipenses. Um segundo ponto importante é altamente cristocêntrica, revelando a estreita comunhão entre Paulo e Cristo. Terceiro ponto contém uma das declarações cristológicas mais profundas da Bíblia. O quarto ponto é preeminentemente a epístola da alegria do Novo Testamento. Quinto ponto, apresenta um modelo de vida cristã dinâmica e resignada, inclusive o viver humilde e como servo. Prosseguir com firmeza para o alvo. Regozijar-se sempre no Senhor. Libertar-se da ansiedade. Contentar-se em todas as circunstâncias. E fazer todas as coisas mediante a potente graça de Cristo. Pare tudo o que você está fazendo e preste atenção. Para a honra e a glória do Senhor, a minha irmã Fabíola Ribeiro de São Paulo irá conduzir a leitura do capítulo 4. Em Filipenses 4 diz assim: Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor, e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando partir da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que abunde para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou. Depois que recebi de Epafrodito,
o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saudam. Todos os santos vos saudam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Amém. E graças a Deus. Este capítulo vem repleto de orientações práticas para a vida cristã. No início, Paulo aborda o desentendimento ocorrido entre duas pessoas, algo que pode roubar a paz e a alegria. A briga deve ter sido suficientemente grave para merecer menção nesta carta pública. Paulo encoraja essas irmãs na fé a viverem em harmonia com Deus e com o próximo. Isso se encaixa com o tema do capítulo 3, no qual os filipenses são exortados a colocarem as necessidades dos outros acima das suas próprias. O ditado "você pode não ser quem você pensa que é, mas você é o que você pensa" é claramente exemplificado no versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo o que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ou seja, os pensamentos são expressos em atos e ações que, por sua vez, formam o caráter. Portanto, Paulo aconselha o leitor a se concentrar no lado bom e belo na vida, porque isso ajuda a pessoa a ser positiva em um mundo negativo. No versículo 8, o verbo utilizado é pensar, nas atitudes, enquanto no versículo 9 o verbo se torna praticar, as virtudes. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e Deus da paz estará com vocês. Tais virtudes também devem ser o padrão para o cristão avaliar todas as suas atividades de entretenimento e lazer. Contentar-se em qualquer situação é a base da alegria, especialmente para Paulo, que se encontra preso no momento em que escreveu esta carta. Há uma grande necessidade de encontrar contentamento no que se tem, sem buscar continuamente adquirir mais. Poderíamos nos perguntar: estou satisfeito com o que tenho? Ou estou sempre e continuamente procurando adquirir mais e mais coisas e realizações, numa busca insaciável? Estar satisfeito com o que se tem é o caminho para a alegria em qualquer situação em que nos encontramos. Como alguém já observou, a comparação mata o contentamento. A ênfase do versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece, está em Cristo, que nos concede forças. Esta é uma fusão da verdade humana com o poder divino. Nós somos capazes de fazer grandes coisas, não por nossa própria capacidade, mas na dependência de Deus. Podemos, portanto, enfrentar hoje o que quer que aconteça em nosso caminho, não por causa de quem somos, mas por causa da conexão que temos com o Cristo vivo. O resumo de Filipenses é o que descobrimos anteriormente. A alegria vem de colocarmos Jesus em primeiro lugar, depois os outros, e a nós mesmos por último. Preste atenção, meu irmão, minha irmã, neste último livro, Filipenses capítulo 4. Pare, ouça e reflita. Depois de apelar para permanecer firmes no Senhor, Paulo relacionou itens com seus apelos pela unidade e a paz, conforme o comentário bíblico de Brodmann. Primeiro, Evódia e Síndique.
Segundo, a paz de Deus. Terceiro, o que levar em conta. Quarto, reação de Paulo aos presentes dos filipenses. Quinto, saudações e bênçãos finais. Neste capítulo há um imperativo: alegre-se no Senhor. Da prisão, possuindo razões para lamentar e reclamar da situação em que se encontrava, ordenou e retirou a ordem de alegrar-se no Senhor. O crente não é mal-humorado, não anda mostrando carranca aos outros. Ele é feliz. Tal felicidade acontece, ponto número 1, se resolve diferenças. Está lá descrito no versículo 2. Ponto número 2, equilíbrio e evidência que pertencemos a Deus. Está lá descrito no versículo 5. Ponto número 3, substituímos preocupação por oração. Está lá descrito no versículo 6. Ponto número 4, a paz de Deus invade coração e mente. Está lá descrito no versículo 7. E ponto número 5, finalmente nossos pensamentos forem elevados. Está lá descrito no versículo 8. Ainda neste capítulo encontra-se versículos mais conhecidos de Paulo. Tudo posso naquele que me fortalece. Contudo, muito mal interpretado. Atenção! A mensagem não diz que o cristão torne-se super-humano, super-poderoso, alguém blindado, alguém que tudo o que planeja acontece, uma pessoa sem promessas, uma pessoa desprovida de sofrimento. O contexto mostra que o fiel e verdadeiro cristão pode passar por quaisquer adversidades, por piores que sejam, mas independente de toda oposição e dificuldades, a tudo supera confiando em Deus. A felicidade não é a ausência de dificuldades, é a essência teológica do cristianismo. Paulo conta seu testemunho e revela segredos. Já aprendi a estar contente a despeito das circunstâncias. Fico satisfeito com muito ou com pouco. Encontrei a receita para estar alegre, com fome ou alimentado, com as mãos cheias ou vazias. O segredo? Depender de Cristo em qualquer situação. Aleluia! A carta se encerra com uma bênção. Possivelmente, Paulo esperava que ela fosse lida diante da igreja reunida. Pode ser por causa de um apoio deliberado à sua dominante preocupação com a unidade, que ele ora para que a graça de Cristo estivesse no espírito deles. Deus não quer promotores de desunião e tristeza, mas com promotores de união e alegria de sua igreja. Senhor, transforma nossa tristeza em alegria. E no dia de hoje, para meditação e estudo, eu trago 9 versículos para seu entendimento desta última carta de Filipenses. Regozijai-vos no Senhor. Preste atenção na mensagem no versículo 4. O crente deve regozijar-se e fortalecer-se, meditando na graça do Senhor, sua presença e promessa. Perto está o Senhor. Preste atenção na mensagem no versículo 5. Devemos crer que o Senhor poderá voltar a qualquer momento. A perspectiva do Novo Testamento é que a volta de Jesus é iminente. Logo devemos estar pronto, trabalhando e vigiando em todo o tempo. Não estejais inquietos por coisa alguma. O melhor remédio para a preocupação é a oração. E isso pelas seguintes razões. Primeiro, mediante a oração renovamos nossa confiança na fidelidade do Senhor, ao lançarmos nossas ansiedades e problemas sobre aquele que tem cuidado de nós. Segundo, a paz de Deus vem guardar nossos corações e mentes, como resultado da nossa comunhão com Cristo Jesus. Terceiro, Deus nos fortalece para fazermos todas as coisas que Ele quer que façamos. Quarto, recebemos misericórdia da graça e ajuda em tempos de necessidade. Quinto, temos certeza de que todas as coisas que Deus permite que nos aconteçam concorrerão para o nosso bem. A paz de Deus guardará os vossos corações. Preste atenção na mensagem no versículo 7. Quando invocamos a Deus,
com um coração posto em Cristo e na sua palavra, a paz de Deus transborda em nossa alma aflita. Primeiro, essa paz consiste em uma tranquilidade interior que o Espírito Santo nos transmite. Envolve uma firme convicção de que Jesus está perto e que o amor de Deus estará ativo em nossa vida continuamente. Segundo, quando colocamos diante de Deus, em oração, as nossas inquietações, essa paz ficará como guarda à porta de nosso coração e de nossa mente, para impedir que os cuidados e angústias perturbem-nos a vida e a esperança em Cristo. Terceiro, se o medo e a ansiedade retornarem novamente à oração, a súplica e a ação de graças nos trarão a paz de Deus, que guarda os nossos corações. Voltemos a sentir segurança e nos regozijaremos no Senhor. Tudo o que é puro. Preste atenção na mensagem no versículo 8. O crente deve fixar sua mente nas coisas verdadeiras, puras, justas, santas, etc. Que essa é uma condição prévia para experimentarmos a paz de Deus e o livramento da ansiedade. Fica claro no versículo 9. Se assim fizermos, o Deus de paz será convosco. O resultado de fixar nossa mente nas coisas do mundo será a perda da alegria da presença íntima e da paz de Deus e nossos corações sem proteção. Aprendi a contentar-me. Preste atenção na mensagem no versículo 11. O segredo do contentamento, da satisfação, é reconhecermos que Deus nos concede, em cada circunstância, tudo quanto necessitamos para uma vida vitoriosa em Cristo. Nossa capacidade de viver vitoriosamente acima das situações instáveis da vida provém do poder de Cristo que flui em nós e através de nós. Isso não ocorre de modo natural. Precisamos aprender na dependência de Cristo. Posso todas as coisas naquele. Preste atenção na mensagem no versículo 13. O poder e a graça de Cristo permanecem no crente para capacitá-lo a fazer tudo quanto Ele o mandou fazer. Mandastes o necessário. Preste atenção na mensagem no versículo 16. A igreja Filipenses era uma igreja missionária que supria as necessidades de Paulo durante suas viagens. Sustentar os missionários no seu trabalho em prol do Evangelho é obra dignificante e aceita por Deus, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Ele. Por isso, aquilo que damos para o sustento do missionário fiel é considerado oferta apresentada a Deus. Tudo que é feito a um dos irmãos, por pequeno que seja, é feito como o próprio Senhor. E por fim, o versículo 19. Suprirá todas as vossas necessidades. Paulo enfatiza o cuidado amoroso de Deus, Pai, pelos seus filhos. Ele suprirá todas as nossas necessidades, materiais e espirituais, à medida que as apresentamos diante dele. O suprimento das nossas necessidades vem por Cristo Jesus. Somente em união com Cristo e na comunhão com Ele é o que podemos experimentar o provimento da parte de Deus. Entre as muitas promessas das Escrituras que confere a esperança e o encorajamento do povo no tocante ao seu cuidado, provisão e socorro, temos livro de Gálatas, Êxodo, Romanos, livro de 1 de Reis, Isaías, Mateus, 1 de Pedro, entre outros. E encerramos este lindo estudo meditando no versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Meu irmão, minha irmã, há amor exalando de cada palavra deste capítulo. De uma forma toda especial, Paulo encerra a sua epístola aos Filipenses com cuidadosas e bem escolhidas palavras. O seu desejo era que a generosa igreja de Filipos permanecesse unida num só propósito de viver na prática um amor cristão. Ao rogar a Evódia e Sintique para que pensassem concordemente no Senhor,
fica claro que estava havendo um sério atrito entre elas. Apesar de terem sido importantes na obra de Deus, auxiliando o ministério de Paulo, provavelmente suas divergentes opiniões as levaram a uma contenda que certamente estava afetando toda a igreja. Alguns teólogos acreditam que esta epístola possa ter sido escrita juntamente por causa da divisão causada por estas duas mulheres. Como alguém que já havia convivido com elas, Paulo conhecia a sinceridade de ambas e o poder de influência que elas tinham na pregação do Evangelho. E é muito interessante a forma como ele aborda as duas no final, citando a pessoa de Clemente e dos demais membros daquela igreja para que as auxiliem na reconciliação. Fica evidente que era um caso conhecido de todos, portanto, todos deveriam unir forças para solucioná-lo, e não para escolher de que lado ficar, pois, como bem afirmou Jesus, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subirá. Mateus 12, versículo 25. Paulo seguiu uma sequência no encerramento desta carta. Importante analisarmos ponto a ponto. Primeiro, unidade. Está lá descrito no versículo 2. A influência dos líderes da igreja deve ser um constante incentivo à união, ainda que em meio às diversidades, os membros da família de Cristo devem aprender a conviver com as diferenças, sem que estas se tornem causas de divisões e contendas. O perdão deve sempre prevalecer. Segundo, cooperação descrito no versículo 3. Quando a igreja se une em amor uns para com os outros, quando a comunidade cristã experimenta de fato o genuíno amor, cada palavra e cada gesto torna-se uma poderosa ferramenta no avanço da obra de salvar. Ponto número 3. Está lá descrito no versículo 4. Alegria. Como já estudamos ontem, a verdadeira alegria é um dom de Deus que, quando vivido, é tão contagiante e completo que nenhuma circunstância adversa consegue destruí-lo. Ponto número 4. Moderação, temperança. Está lá descrito no versículo 5. Um cristão equilibrado não é aquele que vive uma religião morna, pois Jesus deixou mais do que claro que este tipo de atitude é nauseante diante de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 16. Mas aquele que entende que a moderação, segundo Deus, é o equivalente à fidelidade, é saber fazer o uso sábio do que é bom e rejeitar totalmente tudo o que é mal, sabendo que perto está o Senhor. Quinto, confiança em Deus através de uma vida de oração. Está lá descrito no versículo 6. O andar ansioso a que Paulo se refere também pode ter uma ligação direta com as divisões internas que estavam acontecendo na igreja. Quando tentamos agir por conta própria, diante das dificuldades e provações, acabamos por postergar o sofrimento e o problema não é solucionado. Assim como a oração foi a ferramenta divina que uniu os primeiros discípulos, dissipando as suas diferenças e preparando-os para receber o poder do Espírito Santo, Atos capítulo 1, versículo 14, ela permanecerá como a principal aliada da Igreja de Cristo nos últimos dias. Sexto, um caráter em construção, dos versículos 8 e 9. A palavra finalmente dá a ideia de conclusão, mas também denota ação no sentido de dar continuidade ao que haviam iniciado. Para isso, alguns critérios são apresentados como um meio de avaliar o que convém aos cristãos. Tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, vitorioso e louvável. Diante desta lista, creio que o recado é bem claro. Quer ter o caráter de Cristo? Ocupe sua mente com o que a edifica ou edifica. Sétimo ponto. Perseverança.
Está lá descrito nos versículos 11 a 13. Ainda que nunca tenhamos passado fome ou sofrido em prisões, cada um de nós enfrentamos lutas diferentes que podem ser experiências difíceis e até traumatizantes. Mas o cristão que deposita sua confiança em Deus e procura viver cada ponto que temos analisado até então, recebe de Deus a força necessária para viver contente em toda e qualquer situação. Oitavo e último, caridade. Está lá descrito nos versículos 14 a 18. Paulo chega a dizer que a ajuda dos filipenses foi uma espécie de sociedade em seu ministério, no tocante a dar e receber. Quando damos voluntariamente parte daquilo que possuímos, reconhecemos que tudo que temos pertence ao Senhor. Nossas ofertas tornam-se como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Que possamos escolher viver constantemente estas tão preciosas orientações. Que, unidos num só pensamento, tenhamos a mente de Cristo e façamos parte da igreja que ora, que perdoa, que ama e que cuida uns dos outros, pois é esta a igreja que o Senhor vem buscar. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. E graças a Deus, Igreja Militante. A palavra foi semeada. Ouça quantas vezes forem necessárias. São instruções dadas pelo Senhor através do projeto A Marca da Promessa. Shalom.